se a pessoa trabalha, ela tem que chegar com uma presença marcante. Se ela está procurando emprego, ela tem que chegar e fazer o diferencial só pela imagem. A imagem chega antes da gente. Porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte, né, Raquel? O que mais vale é o conhecimento, é o caráter, é o quanto a pessoa sabe algo, ela tem uma boa índole. Mas olha, a nossa imagem chega muito antes de nós. Nós estamos o tempo todo olhando para as pessoas e criando percepções sobre elas. Então, é muito difícil a gente, às vezes, se a gente errar na primeira chegada ali, criar uma boa imagem na primeira, na segunda vez, talvez a gente não vai ter essa chance. Nós nunca teremos a chance de causar uma boa primeira imagem. Não é isso, Raquel? Exatamente. Bom, segundo grandes pesquisas, Wagner, para você ter uma noção, a nossa imagem, como você disse, ela chega primeiro, e para que a outra pessoa faça uma ideia de quem você é, daquilo que você entrega, do que você é capaz, leva menos de 6 segundos. É muito rápido. Então, por isso da importância de você entender como é que eu estou cuidando dessa imagem, como é que eu estou cuidando dessa, vamos dizer assim, dessa comunicação visual sobre quem sou eu. Porque é sobre quem é você. Você está comunicando através da tua imagem aquilo que você entrega, quem é você, do que você é capaz. Então, isso é essencial. Nosso tema principal, então, hoje, como você tem percebido, é falar muito sobre a imagem. Porque quando a gente fala sobre comunicação também, a comunicação não é só aquilo que eu falo. Primeiro que a comunicação começa naquilo que eu penso, né? Porque se eu pensar negativo, se eu pensar que eu não tenho capacidade, eu já não vou ter uma boa comunicação. E além da comunicação verbal, a comunicação ali dos seus pensamentos, tem a imagem que fala muito sobre nós, né? E a Raquel vai falar muito a respeito disso, né, Raquel? Porque tudo na gente comunica, não é, Raquel? Roupa, acessórios, cabelo, barba. Vou falar um pouco a respeito disso, para as pessoas terem essa noção, porque às vezes a pessoa só pensa o seguinte, eu gosto de andar bonita, eu gosto de andar bonito, ou tem pessoas que falam, eu não ligo para a minha imagem. Vamos falar dessa importância da imagem, Raquel, nos ambientes profissionais, nas empresas. Como que você enxerga isso? Vamos falar sobre isso. Bem, hoje em dia, está muito em alta falar sobre essência. Não, eu preciso mostrar a minha essência, quem sou eu, ser natural. E claro, isso é muito importante. Afinal de contas, aquilo que a gente tem dentro de nós para compartilhar é o que mais valioso a gente tem. Só que é o seguinte, você imagina que imagina que eu sou uma pessoa que lida com mulheres, que é o caso, e com a autoestima delas. Eu sei fazer com que elas ressaltem essa autoestima, essa autoconfiança. Eu sei fazer o passo a passo, vamos dizer assim, da essência. Porém, se eu demonstro na minha aparência alguém não condizente com aquilo que eu estou ensinando, concordo que não faz sentido. É como se fosse assim, não, ela está falando uma coisa, mas ela está me mostrando outra. A mesma coisa, você vai a um consultório médico. E aí o médico que vai te atender tá super mal, tá mal vestido, com a roupa suja, né, o cabelo meio estranho. Você já olha para aquela pessoa um pouquinho desconfiado. Quer dizer que ele é um mau médico? Claro que não. Mas a primeira impressão que ele te passou é de alguém que não transmite uma confiança, uma confiabilidade. Existe uma coisa interessante, Wagner, que eu gosto de falar muito nas minhas aulas, sobre o inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo, gente? O inconsciente coletivo são imagens e experiências que as pessoas, do modo geral, já têm sobre o mundo, sobre os símbolos. Aí eu entro no tema arquétipo, posso falar muito sobre isso. Mas vamos dizer o seguinte, já existe dentro da mente das pessoas, tá? De todo mundo que está assistindo aqui, já existe dentro da cabeça de vocês gavetinhas, onde nessas gavetinhas, através de experiências que vocês tiveram e referências de mundo, existe uma imagem para cada tipo de coisa no mundo. A gente chama isso de símbolos, de arquétipos, ok? Então, por exemplo, se eu falo assim, olha, eu vou dar uma palestra porque eu sou uma excelente advogada, um exemplo, tá? Dentro do inconsciente coletivo, ou seja, da mente das pessoas, já existe uma ideia de como mais ou menos aparenta uma advogada de sucesso ou um advogado de sucesso. E veja bem, aqui eu estou falando sobre imagens que já existem. Não é uma coisa que eu vou construir, isso já existe. E aí o que acontece?
muitas vezes, para se diferenciar ou destacar, alguns profissionais, eles têm ousado um pouco mais, feito, vamos dizer assim, vou fazer do meu jeito, eu vou ser único. Ótimo, bacana. Agora, esse ser único, esse fazer do meu jeito, ele está comunicando de forma positiva ou negativa com aquela imagem que as pessoas já têm desse profissional. Entende? Então, é como se fosse assim, eu não preciso inventar a roda. Já existe no inconsciente das pessoas algo relacionado ao que é ou não é um profissional de valor. Então, isso entra no marketing pessoal, na comunicação não verbal, ou seja, naquilo que eu nem preciso abrir a boca para falar. Isso já é explícito. A imagem chega primeiro. Quando você fala de inconsciente, né, Raquel, a gente tem que pensar na cultura que é criada. Vamos pensar aí nos filmes, nas séries, nos desenhos em quadrinhos, coisas desde muitos anos atrás. É interessante que o vilão sempre é uma pessoa mais feia, mais estranha. E o mocinho, a pessoa que é ali o herói, o defensor, sempre é uma pessoa mais bonita, né? Quando você pega lá o Superman, a Mulher Maravilha, mesmo em quadrinhos, né? Ele tem o queixo quadrado, tônus, um corpo bacana. Você vai assistir qualquer tipo de filme, quando você vê lá o cara que é bonitinho e o cara que ali talvez não está com o corpo bacana, não tem uma boa imagem, não se veste bem. E aí aconteceu uma morte nesse filme. Quem será? Cria aquele suspense. Todo mundo começa já a achar que é o cara estranho, que é o cara mais quieto, que é o cara que não se veste bem, que é o cara que fica nervoso, o óculos cai. Nunca pensa que é a pessoa que é mais elegante, né? Então a gente percebe que essa cultura já vem sendo implantada na nossa mente desde quando a gente é criança, né? Quando a criança entende que o vilão é um cara estranho e feio, talvez se veste de preto, se veste mal. E o herói, o defensor, o que vai salvar a pátria é aquele cara bonito. Então a gente não tem como desvincular muito isso da nossa mente. Quando a Raquel fala aqui desse inconsciente, é muito importante entender que não é uma decisão nossa, não é intencional pegar e dizer o seguinte: olha, eu vou negociar com pessoas que são mais bonitas, mais atraentes. Não, inconscientemente você se sente mais seguro ou segura com aquela pessoa que transmite essa comunicação. E você fala muito sobre a questão dos arquétipos também, que isso está presente há anos na nossa cultura, não é, Raquel? E, inclusive, principalmente nas marcas, né? Hoje tem se trazido mais, principalmente com a chegada das redes sociais, se trazido mais aqui para o dia a dia das pessoas, para a marca pessoal. Mas fala um pouquinho para a gente aí dessa questão de arquétipos, sobre as marcas também, que isso é muito evidente quando a gente começa a falar, né? Bom, vamos lá, para que vocês entendam o que é arquétipo, tá, gente? Quando eu falo assim para vocês, quem é o rei da selva? Já vem uma imagem, vem? Tá? Se eu falo para vocês assim, quem que foi o melhor piloto brasileiro de Fórmula 1? Vem uma imagem, tá? Dos mais antigos aí já vem uma imagem. Então, os arquétipos são símbolos que já percorrem pela mente das pessoas há milênios. Isso foi estudado mais especificamente no século passado por Jung. Ele percebeu que nós, os seres humanos, vamos falar do arquétipo dos seres humanos, nós temos 12 tipos de arquétipos. É muito interessante isso. A gente pode fazer uma live só sobre isso depois, Wagner. Sim. Mas basicamente existe, por exemplo, uma ideia de quem é uma pessoa mais quieta, de quem é uma pessoa romântica, de quem é uma pessoa sábia, tá? De quem é uma pessoa mais aventureira, de quem é uma pessoa mais misteriosa. Então já existe na nossa mente uma ideia que passa ali, uma previsibilidade de quem é aquela pessoa. Existe um arquétipo chamado arquétipo do amante. O que é o arquétipo do amante? Ele é um arquétipo romântico, ele é um arquétipo que quer estar bonito, ele é um arquétipo que quer conquistar. Então já existe na mente das pessoas isso daí incluído. O que acontece muitas vezes? Por não saber ou por falta de conhecimento, nós não exploramos tanto quanto poderíamos explorar. E isso é muito poderoso, Wagner. Primeiro, por quê? Tá? A comunicação visual, ou seja, a minha imagem, aquilo que eu passo, por exemplo, eu estou falando com você, olhando para você e olho para mim, olho para você, olho para mim. Aquilo que eu transmito para o mundo, primeiro eu transmito para mim. Pode perceber, se você está num ambiente
profissional. Eu lembro que eu trabalhei em multinacionais durante muitos anos. Eu venho de uma época de engenharia, fiz uma transição. Nessa época em que eu trabalhava em multinacionais, eu lembro que quando eu ia mais bem arrumada, eu performava melhor. Por quê? Para minha mente, eu estava vestida de uma boa profissional. Isso vem de encontro com o estado emocional que a gente tem. O que é o estado emocional? É aquele combustível que faz com que a gente esteja mais feliz, mais triste, mais animado, mais confiante, menos confiante. Então, o nosso, vamos dizer assim, a nossa fisiologia, ou seja, como eu me mostro para o mundo, afeta diretamente o meu estado emocional. E aí, quando eu estou na minha melhor versão de vestimenta, de acessório, de roupa, de postura, eu naturalmente estou mandando uma mensagem para minha mente dizendo o seguinte: você está preparada para ser essa profissional. Outro estudo feito na Universidade da Califórnia constatou que muitos falam assim, não, mas é a mente que manda no corpo, é a mente que comanda o corpo, é a mente que faz com que o corpo faça ou não, seja mais animado ou não. E aí constatou-se que sim, o corpo manda na mente também. Então, a maneira como o meu corpo está envia comandos para minha mente. E isso faz com que eu performe melhor ou não. Então, eu falo que entender sobre marketing pessoal, sobre aparência, sobre estado emocional, é inteligência. Eu quero que vocês saibam aqui, né? A Débora comentou aqui. A Débora é uma grande especialista em desenvolvimento humano também. Essa questão, tá, de desenvolvimento pessoal, está muito ligada à nossa imagem. Então, quanto mais você aprende sobre a sua imagem, sobre como melhorar esse marketing pessoal, melhor você vai performar, melhor você vai, vamos dizer assim, se desempenhar. E isso vai fazer com que você tenha melhores resultados. Então, não é sobre vaidade, tá, gente? É sobre inteligência. Estudar marketing pessoal é estratégia, é inteligência. Quem estuda marketing pessoal fica mais rico. Vai ficar mais rico. Por quê? Vai performar melhor, vai ser melhor pago, tá? Porque as pessoas compram a imagem, para com esse negócio de não, eu vou aparecer de qualquer jeito, e aí as pessoas que me aceitem como eu sou, gente, isso já passou, tá? Estamos aqui, ó, 2022, é outra época, então eu quero que vocês entendam que sim, aqui sim, a imagem pessoal importa muito. Ah, é sobre atender um padrão de beleza? É sobre atender um padrão de corpo? Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre você entender qual é a melhor imagem que você pode transmitir dentro daquilo que você quer atingir. Isso é muito importante, Wagner. Porque o marketing tem várias vertentes. Então, eu posso, por exemplo, talvez essa comunicação visual que você está tendo aqui comigo, vocês estão me assistindo, não comunique muito bem com o público X, né? Então, imagina o pessoal lá do, sei lá, adolescentes, do skate, vão olhar para mim e vai falar, nossa, lá vem alguém falar uma coisa chata comigo, né? Então, talvez eu teria que ter uma adequação na minha imagem para que, então, esse público reconheça em mim alguém de autoridade naquilo que eles querem aprender, para que então eu me comunique. Então tudo é muito, vamos dizer assim, é estratégia, tá, gente? Depende também do público que você quer atingir. Tudo isso faz parte da construção desse marketing pessoal, tá? Muito bom, Raquel. Até quero acrescentar, vamos imaginar que a gente está entrando num ambiente, você vai entrar, sei lá, para ser atendido ali numa empresa e tem disponível 3 a 4 pessoas para lhe atender, para mostrar o projeto, para mostrar o produto ou serviço, não importa. E você escolhe qual pessoa que você vai querer escolher. Se você olhar para uma dessas pessoas, ela estiver mais bem vestida, se é homem ou mulher, não importa. Ela transmite ali uma autoridade na imagem dela, automaticamente, aí a gente volta no inconsciente, você vai escolher aquela pessoa que é mais atraente, mais bonita, porque parece que ela sabe mais, parece que ela tem mais sucesso. Tem muito disso, né, Raquel? A imagem transmite, olha, eu tenho sucesso, né? Eu já conquistei algo, porque a minha imagem está transmitindo isso. E um segundo ponto ainda, quando você começou a falar da questão do arquétipos, até eu esqueci, me perdi aqui no nome dela, aqui, deixa eu localizar aqui. A Débora, né? Você falou que é desenvolvimento também.
falou, a Raquel transmite muito isso, né? Essa imagem do arquétipo, do poder, do governo, da mulher sábia, né? E eu citei há algum tempo atrás, até porque a política nos trouxe muito esse debate, e eu falei muito sobre a imagem do Lula e do Bolsonaro, quando o Lula lá atrás começou a tentar se candidatar como presidente pela primeira vez, em 1900 e alguma coisa, 83, uma coisa assim ou mais. Se eu errei a data, me perdoe, não lembro. Mas na primeira candidatura dele, ele andava com camiseta lá do partido, barba mal feita, falava de qualquer jeito, ele não conseguia ganhar. No momento em que apararam a barba dele, o cabelo dele, colocaram um terno nele, colocaram uma gravata nele, ajustaram o jeito dele falar, ele começou a transmitir uma imagem de governo. Não uma imagem de quem iria bagunçar o negócio, mas uma imagem de governo. Se você trouxer para o Bolsonaro, para não dar briga, se a gente fala só de um, não fala de outro, dá briga. Então, vamos falar dos dois, né? Quando você traz para o Bolsonaro também, ele transmite essa marca de governo, ou seja, ele está sempre ali tomando conta, quer fazer, quer realizar, mas mais puxado para o rebelde, né? E ali entra um pouco de arquétipos, entra um pouco de perfil comportamental, que a Raquel pode complementar também, né? O Lula tem o governo e, ao mesmo tempo, o carisma, a influência, aquela pessoa que é mais próxima das pessoas ali para conversar, mais simples. O Bolsonaro tem essa simplicidade também, mas ele traz esse lado mais rebelde, direto ao ponto. É uma mistura de arquétipos, é uma mistura de perfis comportamentais que constrói a imagem de alguém. E é claro que vai agradar alguns e vai desagradar outros. Mas isso é natural, não é, Raquel? Porque nem Jesus conseguiu agradar a todos. Então a pessoa não tem que se preocupar. Aí já entra até um outro assunto, né? A questão de não quero desagradar os outros, né? Automaticamente a gente vai tentar alcançar o maior número de pessoas com a nossa imagem, mas quando se fala especificamente de política e outras coisas, não tem como agradar a todos. Mas, Raquel, no ambiente profissional, o que a pessoa tem que enxergar hoje, quando a gente fala de arquétipos, de perfis, que é muito importante para ela poder causar uma boa primeira impressão? Bom, primeira impressão é o seguinte, tá? Vamos dizer assim, vamos falar do ambiente profissional. Tem uma pergunta até do Luciano que fala um pouquinho sobre reconhecimento no município dele. Eu vou fazer um paralelo com a pergunta dele e com a sua pergunta, tá? Então, vamos dizer o seguinte. Eu estou trabalhando em um projeto, ou eu comecei a trabalhar numa empresa, e eu tenho naquela empresa, ou naquele projeto, uma meta de subir de cargo, de remuneração, eu quero ganhar mais. Um exemplo. Eu quero ser reconhecida naquilo que eu faço, para que então, através disso, eu ganhe mais. E eu vou falar daqui de um exemplo sobre a minha vida, tá? Eu lembro que eu me peguei no impasse lá no ano de 2009, 2008, porque eu fazia um trabalho excelente na minha empresa. Eu era melhor naquilo que eu fazia. E eu não entendia por que eu não estava sendo reconhecida como eu gostaria de ser. E eu chegava mais cedo, e eu entregava melhor, fazia mais do que me pediam sempre. Eu tinha as respostas na ponta da língua, eu era melhor naquilo que eu fazia. Só que eu não era reconhecida como eu gostaria de ser. E eu me perguntava, mas por que isso acontece? Por quê? E foi aí, Wagner, que nessa época, tá? Eu comecei a vamos dizer assim, a estudar muito sobre a questão de comportamento. Isso lá há 15 anos atrás, tá? E isso vem aqui de encontro com a pergunta do Luciano também. Comecei a estudar sobre comportamento, eu comecei a estudar sobre mentalidade, e aí eu percebi que, por mais que eu fosse competente, por mais que eu entregasse, a minha imagem não estava comunicando como alguém de sucesso. Tá? E o que eu comecei a fazer? Eu comecei a alterar o meu tipo de aparência. O que eu comecei a fazer? Comecei a vestir uma roupa mais adequada, uma roupa que transmitisse mais credibilidade naquele lugar, para que quando alguém me visse, tivesse justamente essa imagem de alguém mais compenetrado, mais sério, mais dedicado. E aí eu percebi, Wagner, eu falo que marketing pessoal é mágica, porque a gente consegue, através da imagem, gente, que a gente transmite,
Apertar botõezinhos na cabeça da outra pessoa, sem abrir a boca. Bem isso. Através da nossa imagem, a gente tem o poder de apertar botõezinhos na mente das pessoas sem abrir a boca. Então eu comecei a mudar a minha forma de falar, tirei um pouco daquela parte muito coloquial, né, muita vontade. Então, de novo, reconhecer o ambiente é importante, tá? Então eu passei a usar um vocabulário mais aprimorado, a me vestir de maneira mais executiva, afinal de contas era uma multinacional. Mas aí o que muitas pessoas fazem? Ah, eu vou do jeito que eu me sentir à vontade. Né? E aí eu percebi que naturalmente as pessoas que trabalhavam comigo começaram a me tratar diferente. Eu era a mesma pessoa, eu entregava a mesma coisa, eu tinha a mesma competência, só que isso não estava transparecendo na minha imagem. Então, a linguagem não verbal, gente, ou seja, aquilo que eu transmito através da minha roupa, do meu olhar, da minha postura, do meu tom de voz, tá? Aí entra verbal também. Mas tudo isso comunica. Eu aperto o botãozinho na cabeça da pessoa. E eu percebi que meu chefe, na época, começou a me respeitar mais. Então, ele ia falar comigo, ele chegava assim, você tá muito ocupada aí, Raquel? Quando você tiver um minutinho, você vem aqui? É muito louco, gente. Está acontecendo. Porque é uma coisa assim, eu te falo, marketing pessoal é estratégia, é inteligência, é justamente um pré-requisito para você ser reconhecido. Então, o nosso colega aqui perguntou, como eu posso ser reconhecido no meu município? Primeiro, qual é a imagem que você tem transmitido? Para quem você quer, vamos dizer assim, transmitir essa imagem? Não é para todos, gente. Comece por aí. Você não vai se comunicar com todo mundo, tá? Então, comece por aí. Ah, como no meu município é algo muito abrangente, tá? Os políticos, eles fazem isso, eles estudam uma maneira de linguagem em que eles conseguem atingir o maior número de pessoas. Mas a gente consegue ser bem mais estratégico, mais específico. Então, por exemplo, eu, Raquel, eu quero me comunicar com as mulheres. Eu quero que as mulheres vejam em mim alguém que pode guiá-las. Como é que essas mulheres têm já uma referência do que é ou do que não é um bom profissional nessa área? Então, você concorda? É um estudo antes. Não é simplesmente, você eu mesma, natural, e aí quem gostar, gostou. Ótimo. Nada como ser natural. Se a gente pudesse ser natural o tempo todo, né? Mas existe esse estudo da imagem justamente para você fazer... Sabe aquele tiro certeiro? Tá, é esse público que eu quero atingir. Tá? Então, através de algumas mudanças na minha comunicação visual, eu vou chamar a atenção daquele público para que ele veja em mim uma autoridade naquilo que eu faço. Apertar botõezinhos sem abrir a boca. Tá? Sensacional. Não sei se eu respondi sua pergunta, Wagner. Sim, demais. É importante a gente entender que quando a gente fala de marcas também, porque a marca investe no marketing pessoal, no marketing da empresa, e a gente como pessoa, nós somos a nossa marca, né? E as empresas, elas são estáticas. Vamos pegar um comercial da Jeep, por exemplo. Toda vez que você vê um comercial da Jeep, do Jeep Compass, do Renegade, de outros carros da Jeep, aonde é que está passando esse comercial? Vamos ver se as pessoas estão espertas aqui. Quando você vê na televisão um comercial da Jeep, onde esse Jeep costuma estar andando ali? A Débora falou assim, aventura. Vai, conta mais pra gente aqui, pessoal. Essa live aqui é para todo mundo participar. Quando a gente vê um comercial do carro Jeep, aonde esse carro está andando? Em que ambiente esse carro está andando? Como esse carro está? Vai respondendo pra gente aqui. Raquel, eu gosto muito da marca Jeep, né? Tem outras que a gente gosta até mais, mas eu gosto da marca Jeep também, tá? Mas uma vez eu estava passando, assim que lançou um dos veículos da Jeep, eu estava passando numa avenida e tinha lá esse carro que tinha acabado de ser lançado e ele estava todo cheio de barro, inteiro. Eu falei, peraí,
Eu queria conhecer o carro, mas o carro está inteiro, parece que jogaram dentro de um poço de barro, de lama e colocaram para fora. O pessoal respondendo aqui, né? O Jeep é liberdade, estrada de terra, aventura, enfim. Quando você vê um comercial da Jeep, ele está no meio de uma estrada, correndo, mostrando que ele é aventureiro. A Jeep quer pegar pessoas que têm essa mentalidade de aventura, de liberdade. O que a gente está falando aqui agora, você não vai conseguir agradar a todos. A Jeep não quer agradar aquele cara que ele vai sair bem vestido para o trabalho, que ele vai estar num ambiente que talvez não remeta essa liberdade, essa aventura. Mas se esse cara gosta de final de semana, tirar a roupa dele ali, que ele tem que representar no dia a dia, um profissional mais bem elegante, e ir para a liberdade, ele vai escolher esse veículo depois. Então é importante entender que a gente pode se flexibilizar. Eu fui esses dias atrás fazer uma palestra para jovens de uma faculdade, na faixa etária de 18 a 22 anos, essa faixa etária mais ou menos. E na manhã anterior, na mesma manhã, eu tinha feito um evento para empresários. Eu passei em casa, troquei a roupa que eu estava com blazer, com uma camisa, com um sapato. Passei em casa, tirei tudo aquilo, coloquei um tênis branco no pé, coloquei uma calça sarja, coloquei uma camiseta mais descolada e fui, porque igual a Raquel bem disse aqui, imagina eu chegar lá de blazer, de sapato. Olá, pessoal. Nossa, esse cara, que sono. E a palestra foi 2 horas da tarde, né? Ah, não, que sono vai dar esse senhorzinho falando aqui pra gente agora. Não, né? Eu tinha que transmitir para aquela galera jovem, dinâmica, que já tem aquela dificuldade em prestar atenção, porque é natural que com o tempo a gente entenda que o conhecimento nos traz mais oportunidades, a gente começa a gostar mais do aprendizado, mas quando é jovem parece que eu estou aqui porque meu pai quer, eu estou aqui porque eu preciso. Então, como engajar essas pessoas? Então, eu já meti o tênis branco no pé, já fui lá, cheguei, pessoal, opa, o que esse cara está fazendo? Coloquei uma música no telão, e aí eu fui o terceiro palestrante da semana, né? Foi um evento do colégio, da faculdade, e eu perguntei, gente, qual palestrante que passou por aqui e colocou música para vocês no telão? Nenhum, ninguém. Só eu tinha feito isso. Mas qual era o objetivo? Engajar com aquele time de pessoas. Agora imagina eu chegar lá com um empresário e chegar do jeito que eu fui com os jovens, falar com esse empresário. Eles vão olhar para mim e falar assim, olha, esse rapaz não sabe nada, ele não tem muita coisa para me ensinar. E na verdade eu fiz a palestra para os empresários e teve resultados, mas a minha roupa iria tirar toda a credibilidade de um lado ou de outro. Mas Wagner, então você estava sendo falso com um ou com o outro? Não, nós temos várias imagens de nós, né? Nós temos vários lados que a gente pode mostrar. Tem momentos que eu estou como palestrante, tem momentos que eu estou como pai, tem momentos que eu estou como amigo, e assim é na vida profissional também. Tem momentos que você pode representar ali uma pessoa que passa mais autoridade para um grupo de pessoas mais velhas pela sua roupa. Você vai falar com outro grupo de pessoas, você troca a imagem, sendo você. Eu não deixei de ser eu em nenhum dos ambientes, mas eu flexibilizei de acordo com o que o ambiente pedia. Não é isso, Raquel, que é muito importante? Conhecer, gente, reconhecer o ambiente. O Wagner falou uma coisa muito interessante aqui. É a ambiência, né? Reconhecer qual é a ambiência, quem são as pessoas que vão te ouvir. Tudo isso são informações que vão te dar essa base. Eu falo que o marketing pessoal é como se fosse uma vitrine. Você tinha uma vitrine na palestra com os empresários e você tinha uma vitrine na palestra com os adolescentes, com os jovens. Então, a vitrine é que faz com que a pessoa se interesse ou não por você, pelo seu produto, pelo seu serviço. Não tem quando você passa na frente de alguma loja, a mulher vai entender isso aqui, né, gente? A mulherada vai entender. Tem loja que você passa, mas tem loja que parece que chama a gente. Eu gostei dessa. Não sei por quê, né? Então, assim, a nossa imagem é como se fosse uma vitrine, tá? Que vai ou não chamar a atenção de um determinado público. Então, será que aquele público que você quer conquistar, que você quer vender, que você quer, vamos dizer assim, prestar serviço, vender um produto, quando ele olha para você, quando ele olha para sua rede social, é uma vitrine agradável para ele? Ele pararia para dar uma olhadinha? Sabe quando a vendedora vem assim, pois não, aí você fala, eu estou dando só uma olhadinha, né? E aí, se você gosta do conteúdo que tem dentro da vitrine, você entra na loja. Tá? Então, o marketing pessoal é uma vitrine que vai chamar atenção. E aí, aquele conteúdo
que vai fazer com que o cliente entre ou não na sua loja, tá? E eventualmente compre alguma coisa de você. Concorda que se nem a vitrine chama atenção, quais são as chances? Quais são as chances que a gente tem que esse cliente entre na loja, tá? Você falou um pouquinho ali dos políticos, tá? Fazendo aqui um paralelo. Todos os políticos têm aulas disso aqui que a gente está falando. Todos, sem exceção. Eu fiz várias formações e tinham vários políticos estudando comigo. Então, comunicadores, eu lembro que tinha uma turma que tinha pastor, padre, pai de santo, vereador, prefeito, porque, gente, comunicação precisa ser estudada. Nada é por acaso, não é à toa que esse tipo de político, a gente falou dos dois, né, do Bolsonaro e do Lula, não é à toa que eles arrastam multidões, porque eles estudam muito sobre comunicação. Eles sabem trazer você para o lado deles. Cada um no seu, vamos dizer assim, no seu estilo. Tá? Mas tudo isso pode ser muito bem estudado. E eu acho isso tão incrível, Wagner, porque a partir do momento que a gente entende, mas a Raquel nasceu com um dom de comunicação, né? O maior mito é esse, né? Não, mas a Raquel é fácil, porque ela já nasceu assim, com esse dom. Pro Wagner, imagina, a vida inteira, certeza que ele foi o cara da comunicação. E eu não sei você, Wagner, mas eu era um bicho do mato na faculdade. Na escola, meu Deus do céu. Na minha época, eu tinha que fazer trabalho escrito, tá, gente? Eu sou dessa época, sim. E eu lembro que eu falava assim, deixa eu fazer capa, deixa eu fazer o cartaz e vocês falam. Não deixa que eu faça os slides, né? Eu sou um pouquinho mais moderna. Deixa que eu faça os slides e vocês falam. E eu fico passando lá os slides. Eu fazia de tudo para não falar. Eu morria de vergonha. E aí entra a questão dos medos que o ser humano tem, os medos inconscientes, tudo mais que a gente pode fazer uma outra live para falar sobre isso. Mas eu tô aqui para provar para vocês que sim, é treinável. Desenvolvimento é treinável, desde que você queira. Entende? Então, tudo isso que a gente está falando aqui são, vamos dizer, códigos que você vai juntando uma coisinha na outra e faz aí o teu marketing pessoal, tá? Mas conhecimento e informação, gente, é poder. É poder. Eu falo que uma das coisas mais revolucionárias é a gente buscar conhecimento, sabe? Exato, é aquela coisa, né? De repente você fica devendo, o pessoal vem, pega seu carro, pega sua casa, pega seu relógio, pega o que você tem lá, pega o cachorro, o gato, mas o conhecimento que você tem, esse não tem jeito, é seu, né? Vamos imaginar aí Elon Musk hoje, né? Que é uma grande referência aí no mundo, né? De desenvolvimento, de crescimento profissional como empreendedor, empresário. Tira toda a grana desse cara aqui e pega e fala, vou dar aqui para fulano aqui toda essa grana aqui que não tem nada de conhecimento. Ele consegue tomar de volta rapidinho isso de você. Isso não é uma frase montada, isso é realidade. Porque a articulação que ele tem, o desenvolvimento que ele tem, a comunicação que ele tem, as ideias que ele tem, ele vai atrair de volta, ele vai conquistar, na verdade, de volta aquilo que ele doou para alguém. Então, quando você tem um conhecimento, quando você tem essas habilidades, é isso que vai fazer você ir para o próximo nível. Você fazer aquilo que você não fez ainda. Ou seja, o dinheiro que você não conquistou, a venda que você ainda não fez, as metas que você não bateu, a autoridade que você não criou ali no ambiente profissional de líder, é por aquilo que você não sabe como fazer. Raquel, você já leu esse livro aqui, ó? Capital Erótico. Incrível. Como não, né? Para quem eu estou sensacional. perguntando, né? Olha só, quero até dar essa dica para quem está aqui, ó. Pessoas atraentes são mais bem-sucedidas, a ciência garante. Esse livro é incrível, né? E ele fala muito sobre essa questão que em algum momento foi colocado lá as habilidades sociais, habilidades emocionais, né? O capital social, enfim, mas olha, o capital erótico que envolve aí a questão da sua imagem, o seu rosto, o seu físico, a dança, as artes, né? No livro fala muito sobre isso, porque imagina você estar num ambiente também que você está ali socializando, o jeito que você dança, o seu tônus, o seu corpo, tudo isso potencializa a imagem que você transmite para as pessoas. Então, olha só o poder da imagem, o poder do marketing pessoal, o poder de você trabalhar demais essa marca sua aí.
Eu costumo falar, Raquel, queria até saber da sua opinião assim. Você acredita que o mercado ele continua mais direcionado para a beleza feminina ou hoje está mais abrangente também em relação aos cuidados da beleza do homem? Uhum. Olha, se você parar para pensar, vocês aí acho que são da mesma época aí. Vai, vamos nem muito longe. Se a gente for 5, 6 anos atrás, os comerciais na TV, principalmente comercial de cerveja, o tanto que aparecia a imagem da mulher como sendo, vamos dizer assim, um trunfo, né? Aquela mulher bonita, escultural e tudo mais. E hoje existe, vamos dizer assim, essa exploração da beleza feminina, claro que existe. Mas eu percebi que isso, vamos dizer assim, está pendendo mais para um equilíbrio, tá? Ainda se estuda muito sobre a questão da estética feminina, até porque é um mercado que vende muito ainda, apesar dos homens estarem aí chegando, né? Vamos dizer, a esses cuidados, esse capital erótico aí está sendo mais despertado nos homens, mas eu percebo que isso está tendendo para o equilíbrio. Ainda vejo um pouquinho mais o feminino sendo, vamos dizer, destacado, mas tende a um equilíbrio. Então, hoje em dia não tem mais assim, eu só vendo beleza para mulher, não, gente. Hoje em dia já existe, vamos dizer, serviços, salões exclusivos para homens. Então, não tem mais essa questão, não. Aqui só vai dar certo se eu falar com mulheres. A gente está numa época, Wagner, em que a tendência é a consciência aumentar, tá? A consciência aumentar à medida que a informação chega. Por quê? Existe. Você concorda que a informação já existe, gente? Tudo isso que a gente está falando aqui, vocês já podiam ter visto em algum livro, em algum YouTube, em algum vídeo, em algum curso. A informação já existe. Quem é que vai se diferenciar? Quem tem atitude de buscar informação. Gente, informação é poder. Se eu pudesse falar uma coisa nessa live, seria isso. Informação é poder. Saibam muito sobre vocês. Né? O Wagner fez a pergunta do mercado feminino e masculino, eu já estou trazendo outro tema. Eu me empolgo. É muito conhecimento, é muita coisa para colocar aqui em pouco tempo, né, Raquel? É muita coisa, Wagner. Mas o que eu posso, assim, dizer para vocês? O que diferencia o Wagner de um outro homem? Fisicamente, eles são iguais. Tem 2 orelhas, né? Tem uma cabeça, tem 2 braços. Então, por definição, na grande maioria das vezes, nós temos estruturas iguais. Então, a Raquel, o que diferencia a Raquel da Débora que está aqui? A gente tem, vamos dizer, órgão feminino, a gente tem os seios, a gente tem os braços, a gente tem as mãos. O que nos diferencia fisicamente? Poucas coisas, tá? Mas o que de fato faz com que uma pessoa tenha resultados diferentes de outra é o que está comandando a mente dela. Eu falo que são os nossos aplicativos, são os downloads que a gente faz no nosso sistema operacional. Então, existem 2 iPhones, mas se um iPhone eu tenho um aplicativo e no outro eu não tenho, concorda que esse vai performar de um jeito e esse vai performar de outro. E é assim o ser humano. A nossa performance, ela é baseada naquilo que a gente recebe como informação. Então, não é porque o fulano é mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordo, mas não sei nem se eu posso falar mais isso, né, gente? Porque hoje em dia a gente não pode falar muita coisa. Mas a questão é, quais são os downloads que você tem feito para você? Porque é isso que vai fazer com que você performe mais ou menos. É isso que vai fazer com que você seja mais autoconfiante ou menos autoconfiante, ou inseguro, insegura. Então, isso que o Wagner está trazendo para vocês, aliás, gente, não deixem de se inscrever para o evento da quinta-feira. Isso aqui vale ouro, gente. Imagina que se eu tivesse uma informação dessa uns anos atrás, isso aqui é poder. Informação é poder. Então, aproveitem ao máximo que vocês puderem no conteúdo em relação ao desenvolvimento humano, a desenvolvimento pessoal, porque é isso que vai mudar seu jogo. Não é ninguém, tá? Não é ninguém que vai mudar seu jogo. É como você se propõe a se desenvolver ou não. Então, estamos falando de marketing pessoal. Lindo, eu amo esse tema. Amo, amo. Isso aqui, gente, é técnica. Não se enganem, tá?
Não é sobre ser mais feio, mais bonito. Não é sobre ser mais simpático ou mais caladinho. É sobre o que você aprende, o que você está disposto a fazer ou disposta a fazer para adequar a sua comunicação, para que então você se torne uma vitrine mais atraente. Então é isso que a gente está falando aqui, tá? Agora, falando sobre a questão do homem, o que a gente sempre percebeu? Que as mulheres tinham um mercado maior de cuidado também, né? A mulher pinta unha, até menininha, né? Quando você tem uma criança, eu não tenho filha, eu sou pai de menino, né? Mas quem tem filhas, né? Você tem, né, Raquel? Tenho 2 filhas. Tem 2 filhas. Então, assim, parece que tem mais coisas que você pode comprar para a menina, né? Tudo tem um lacinho, um negocinho, um brinquinho e tal. Então, o mercado da mulher sempre incentivou as mulheres a cuidarem mais. Mas atenção, homens dessa live aqui, ou mulheres que podem transmitir isso aqui para seus maridos, namorados, irmãos, amigos. Um homem bem cuidado, um homem que se veste bem, um homem que cuida da aparência dele, cheiroso, que cuida do corpo dele. Gente, esse cara vira um herói em qualquer ambiente. Porque se tem um bicho que anda mal, é o homem, Raquel. A maioria dos homens, atenção homens, a maioria dos homens se vestem muito mal. Se vestem muito mal. O cara que fala, peraí, olha, eu vou trabalhar, eu vou cuidar da barba, do cabelo, eu vou usar E olha, não é questão de grana. Você vai numa loja aí, departamento, que tem roupas muito boas, de qualidade, e você compra uma roupa mais adequada, compra roupa no seu tamanho. O homem fala assim para a mulher assim... você sabe disso, Raquel. Não sei se seu marido faz assim, porque seu marido também é um homem muito elegante. Mas você deve saber das histórias aí, né? Por exemplo, eu estou indo numa lojinha comprar uma blusinha. Ah, traz umas 2 calças, umas 2 camisas para mim. O cara nem prova a roupa, ele coloca o que vem. Então, os homens se vestem muito mal. Então, o homem que tiver essa percepção do que a gente está trazendo nessa live aqui, de se cuidar, cuidar da aparência, acessórios também, homens, tudo fala sobre você, acessórios, a roupa que você usa, tá cheiroso, o cabelo, a barba, você vai chegar, você vai ser rei. E não estou dizendo assim em questão de conquista, de namoro, nada disso, não. De respeito, né? Na própria empresa, as pessoas te olharem com mais respeito. O cara que é solteiro também tiver aí. Wagner, mas vocês estão colocando de lado toda a parte de caráter, toda a parte de conhecimento? Não, a gente está falando do primeiro princípio aqui, que é quando você chega no ambiente, não dá para descobrir o seu caráter. A gente não é invisível, né? A gente olha a imagem da pessoa, a postura da pessoa, como ela se comporta naquele ambiente, e aí você vai dar mais oportunidade para poder ouvir essa pessoa, deixá-la chegar próxima de você ou não. Se você está no evento, uma pessoa mal arrumada, um cara mal cuidado, chega para falar com você, seja no ambiente profissional ou pessoal, você parece que se fecha. Chega uma pessoa elegante, desde o tom de voz, uma pessoa cheirosa, uma pessoa atraente, você fala, deixa eu ouvir essa pessoa. Não é interesse, como eu disse, relacionamento no sentido homem-mulher, mas no sentido de, peraí, é uma pessoa interessante. Homem com homem é assim, mulher com mulher é assim. Se eu andar com homens que não se cuidam, eu vou transmitir uma imagem ruim. Então eu tenho que influenciar esse cara a mudar. E eu vou andar com homens que andam melhor do que eu, para eu ser influenciado por eles também. Porque a gente está o tempo todo influenciando ou sendo influenciado, 24 horas por dia. Seja dentro da sua casa, está sendo influenciado pelos filhos, pelas filhas, pela tua esposa, pelo marido. Agora, você entendeu o seguinte, eu vou andar com pessoas que me influenciam para crescer, para ter mais resultado. Não vou andar com quem está pior do que eu. Então, tudo isso também envolve a questão da imagem, né? Você está andando com pessoas que estimulam você a andar melhor, cuidar mais da saúde, porque a aparência física, hoje em dia não pode falar muito disso, né? Como a pessoa se ela é baixa, se ela é alta, se ela é careca, se ela está mais gordinha, mais magra. Mas, gente, não é padrão de beleza, mas é a forma como você se apresenta naquele ambiente que você quer conquistar as pessoas. Rapidamente, Raquel, eu não sei se você prestou atenção ou até debateu sobre esse assunto do Big Brother no começo do ano. A Jade, eu não tinha muito conhecimento da Jade não, tá, pessoal? Mas a Jade, depois eu fui pesquisar sobre ela, era bem loira, né? Aquele cabelo loiro platinado, maquiagens assim fortíssimas. Aí ela entrou no Big Brother. Apareceu com o cabelo mais escuro, maquiagens mais leves, roupas que se conectavam mais com o público. Olha só a sacada. Se ela entra daquele jeito no Big Brother, ela teria o público que já segue, que eram públicos imensos que seguiam ela, mas ela ia perder um outro público. Ela falou, peraí, como que eu consigo ficar neutra nesse ambiente aqui e me aproximar mais das pessoas? Ou seja, ambiente. Você chegou a ver alguma coisa sobre isso, Raquel? Essa mudança de imagem da Jade, que agora está na novela da Globo, inclusive? Sim, sim. E isso, gente, é tão comum.
É tão comum. Se você parar para pensar, mesmo, vamos dizer assim, celebridades que não fazem novelas, vira e mexe elas mudam a imagem. Por quê? Lembra lá no comecinho da live que eu falei sobre as gavetinhas que a gente tem na mente, tá? Então, a Jade, por exemplo, ela fez essa mudança para trazer, vamos dizer assim, de certa forma, para as pessoas que não a conhecem, uma imagem mais próxima, tá? Porque a imagem que ela tava era uma imagem muito, vamos dizer, forte para uma família, por exemplo. Uma adolescente mais revoltada, né? Adolescente, exatamente. Então, assim, foi uma forma que ela encontrou de se comunicar com mais pessoas através da mudança de imagem. Cor de cabelo influencia, maquiagem influencia, acessório influencia. Tudo isso comunica, porque a gente já tem uma imagem de quem é aquela pessoa que usa certo tipo de roupa ou que usa certo tipo de maquiagem. Então, essa comunicação visual, que faz parte do marketing pessoal, ela aperta botõezinhos na cabeça das pessoas. Então, dependendo, por exemplo, dependendo da cliente que eu atendo, eu estou com uma roupa ou estou com outra. Ah, eu mudo meu estilo de ser? Não. Mas eu sei que para aquela pessoa, aquela imagem é mais agradável. Eu fiz só rapidinho aqui, Wagner, complementando. Eu fiz uma vez um curso de etiqueta, tá? E no curso de etiqueta, não sei se vocês que estão aqui já fizeram, conhecem alguma coisa, a gente aprende várias questões de bons modos, né? Aquela questão de sentar, da postura e tudo mais. E é falado sobre a maquiagem, sobre a apresentação do seu rosto, tá? O que significa, vamos dizer assim, eu estar bem maquiada? O que significa eu estar minimamente ali com uma aparência agradável, tá, gente? Aqui não é para ser a maquiadora todos os dias, mas é mostrar uma aparência agradável para o outro, sabe? Dar uma disfarçada na olheira, passar um blushzinho, não precisa de nada absurdo se você não gosta. Mas a maquiagem, no inconsciente, tá? Eu estudo antropologia também. É como se fosse assim: eu faço isso porque eu quero demonstrar para você uma imagem mais agradável. Então a maquiagem é como se fosse um ato de gentileza para o outro. Ah, mas quer dizer que eu sou feia, então não posso mostrar como eu sou? Gente, eu acho que tudo que é bom pode melhorar. Né? Se você já é bonita, ótimo. Se você já se sente bonita, ótimo. Por que não? Dá um toquezinho ali, passa um gloss, sabe? Os homens também podem fazer isso. Então, não é sobre perfeição. Eu quero que vocês entendam isso. Perfeição não existe. É sobre minimamente demonstrar fora o que você já tem dentro. Então, marketing pessoal é isso. Eu mostro fora aquilo que eu tenho dentro. Lembra lá na empresa? Eu tinha competência, mas o externo não estava mostrando. Então, a credibilidade não vem, gente. As pessoas julgam, sim, a aparência. Aceitem. Nós somos julgados pela aparência. Acabou. É isso, o mundo é assim. Nós entramos através da aparência. Então, assim, a aparência, a sua imagem vai fazer você entrar. Mas o que faz você ficar é o que você vai entregar. Então, a imagem é o convite, mas a permanência é o que você tem dentro. Então, sim, o que eu tenho dentro é primordial. Mas para entrar ali naquele evento, eu preciso do convite. A imagem é que vai fazer você entrar, né? Que vai manter você ali. Essas outras habilidades, o seu caráter, seu conhecimento, né? Conhecimento com ação também é muito importante, né? A gente tem os famosos obesos mentais que leio muito, participo de muita coisa, mas não coloco em ação. Quebra esse bloqueio que é muito importante. Eu falo que autodesenvolvimento é paz de espírito. Porque a gente começa a entender tudo aquilo que a gente não precisa focar e aquilo que de fato a gente pode focar atenção, né? Então, assim, é como se fosse uma economia de remédio. Eu estou economizando remédios. Autoconhecimento, gente, desenvolver a mente de vocês é qualidade de vida, tá? Então, façam isso. Façam isso. Consumam o conteúdo do Wagner, que é incrível também. O Wagner, assim, gente, ele já deu uma aula com uma turma minha
sobre bloqueios na comunicação. Pensa numa pessoa que fala sobre como desbloquear para falar na internet, falar em público. Vocês estão, assim, ó, nas mãos da melhor pessoa. Raquel, muito obrigado por, em pleno feriado, aí, na hora do almoço, com a família, você dá esse tempo maravilhoso para a gente do seu conhecimento, desse transbordo que você nos trouxe aqui. Espero que possamos também nos encontrar mais vezes aqui, em outros momentos, para poder ajudar essas pessoas que tanto precisam, né, dessa visão de pessoas que querem contribuir, que sabem o caminho, né, que sabem que se conhecer, a importância de entender os seus pontos fracos, pontos fortes e transmitir isso para fora que vai realmente mudar a vida de qualquer pessoa, né, Raquel? Perfeito, exatamente. O conhecimento que a gente aplica, eu falo que intenção sem ação é ilusão. Então, tenham a intenção e ajam, porque senão não vai passar de ilusão. E quem tiver mais perguntas, eu puder colaborar com alguma coisa, estou à disposição lá no meu direct. Wagner, um prazer, obrigada pelo convite e sucesso aí no seu evento, que eu tenho certeza que vai contribuir para o sucesso de muita gente.